Você consegue mixar Dolby Atmos com fones de ouvido? Goiás News, notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Pergunta se é realmente possível mixar para Dolby Atmos sem primeiro investir em monitoramento de alto-falantes adequado. Para responder se você pode mixar Dolby Atmos em fones de ouvido, examinarei 5 aspectos importantes desse tópico que precisam ser considerados. Em vez de uma resposta final, darei 5 respostas. 2 coisas a serem observadas antes de começar. Ao falar sobre fones de ouvido, refiro-me ao modo binaural de escuta do fone de ouvido, e não ao fone de ouvido estéreo. Além disso, a discussão é principalmente sobre a mistura de Dolby Atmos para a música. 1. Requisitos de Dolby para a mixagem de Dolby Atmos. Os requisitos para a mixagem em Dolby Atmos são menos restritivos ao mixar para música do que para filme. A Dolby até encerrou o programa de certificação de estúdio no final de 2020. Então, tecnicamente, você pode mixar em Dolby Atmos em qualquer estúdio que se autoproclama Dolby Atmos. Os requisitos da Dolby agora são mais sugestões porque não são cumpridos. Eles fornecem algumas orientações sobre como configurar um estúdio e para a mixagem real em Dolby Atmos, eles têm a seguinte recomendação: mixar com um layout de alto-falante discreto de pelo menos 7.1.4 enquanto verifica a mixagem binaural do fone de ouvido durante a mixagem. Portanto, esta é a primeira resposta. Resposta 1. Misture em 7.1.4 e use apenas fones de ouvido para verificar sua mixagem. 2. Produtor Dolby Atmos de 2/4 além dos requisitos. Aqui está a realidade. Mixar em Dolby Atmos costumava ser algo que apenas um punhado de engenheiros de som executava em filmes de grande orçamento em alguns palcos de dublagem grandes. Agora, com o Dolby Atmos sendo o padrão também para produções menores e programas de TV, ele se espalhou para estúdios menores. Um desenvolvimento semelhante está acontecendo com o Dolby Atmos Music agora. As primeiras mixagens do Atmos para a música foram feitas em grandes estúdios como Blackbird ou Capitol Records por um punhado de engenheiros de primeira linha. Agora, muitos estúdios estão analisando os números e olhando para sua bola de cristal para decidir se é viável atualizar para o Dolby Atmos. Mas então, em outubro de 2021, a Apple mudou o jogo com a atualização 10.7 do Logic Pro, fornecendo integração com o Dolby Atmos Renderer embutido no Logic Pro, gratuito. No End e DaVinci são 2 DAWs com integração com Dolby Atmos já. No entanto, o Logic Pro é o primeiro DAW com uma vasta base de usuários, desde os principais produtores e compositores de filmes até os produtores de quartos de dormir. A maioria dos usuários do Logic definitivamente não pensará em atualizar para o sistema 7.1.4 recomendado para mixar em Dolby Atmos. Eles irão mixar suas músicas em Dolby Atmos usando fones de ouvido e enviá-las ao DistroKid para colocá-las no Apple Music o mais rápido possível. Portanto, se você perguntar a qualquer um desses usuários se pode mixar no Dolby Atmos, a resposta será: sim, é tudo o que tenho. Essa seria a nossa segunda resposta. Resposta 2, sim, você pode mixar em Dolby Atmos usando fones de ouvido porque essa é a única opção disponível para muitos usuários. 3. Experiência do usuário agora, vamos ver como o consumidor final ouve conteúdo Dolby Atmos. Estima-se que 80% da música seja ouvida com fones de ouvido. Aplicando isso ao consumo de música Dolby Atmos, você poderia terminar com 80% de escuta com fone de ouvido, no modo binaural, talvez 19% ouça algum tipo de virtualização de alto-falante, alto-falante inteligente, barra de som, etc., e talvez 1% em um 7.1 dedicado. 4. Sistema. Esse 1% pode ser apenas 0,1% porque a maioria das pessoas com uma configuração de alto-falante 7.1.4 são engenheiros de som em seus estúdios e alguns entusiastas de omitem a ter. Portanto, em vez de perguntar se podemos misturar o Atmos com fones de ouvido, a questão não deveria ser se devemos misturar Atmos com fones de ouvido. A quem servimos quando monitoramos por um sistema de alto-falantes que praticamente ninguém tem. Não deveríamos criar nossa mixagem Dolby Atmos mais próxima das condições de audição do mundo real. Então, que tal essa resposta? Resposta 3. Sim, devemos mixar em Dolby Atmos usando fones de ouvido porque é assim que os consumidores estão ouvindo. 4. Distribuição. Para esta consideração, vamos dar uma olhada na cadeia de distribuição Dolby Atmos. Existem 2 problemas significativos com todo o conceito de ouvir Dolby Atmos no modo binaural.
O aplicativo Renderer do Dolby Atmos permite definir cada um dos 128 canais para qualquer um dos 4 modos de renderização binaural, representando 3 algoritmos HRTF diferentes: próximo, médio, distante, mais desligado, que desabilita a renderização binaural para aquele canal. Esses modos de renderização binaural fornecem ao engenheiro de mixagem grande flexibilidade para ajustar a experiência binaural para um som mais próximo da experiência de alto-falante discreto. O problema é que todos os metadados do modo de renderização binaural são ignorados com o codec DD+JOC mais antigo que a Apple e a Amazon estão usando para transmitir para seus assinantes. Apenas o moderno codec AC4 usado pelo Tidal para a reprodução de fones de ouvido, usa os metadados binaural render. Além disso, a Apple nem mesmo usa o mecanismo Renderer Atmos e, em vez disso, usa sua própria tecnologia espacial áudio para virtualização de fones de ouvido e virtualização de alto-falantes. Portanto, a situação estranha é que você pode verificar sua mixagem do Dolby Atmos nos fones de ouvido, mas isso é apenas uma etapa de QC para assinantes do Tidal. Ao monitorar o Renderer do Dolby Atmos no modo binaural, tudo que você ouvir será diferente do que ouvirão os 72 milhões de assinantes do Apple Music. A única solução alternativa desajeitada é usar a exportação MP4 no renderizador do Dolby Atmos e reproduzir esse arquivo no seu iPhone. No entanto, o que dizer de todos aqueles produtores de quarto do Logic Pro Atmos mixando em fones de ouvido? Eles terão uma grande surpresa quando ouvirem sua mixagem no Apple Music. Mesmo se eles estivessem cientes desse pequeno problema, o Logic não fornece a solução alternativa para exportação de MP4. Pior ainda, o parâmetro no Logic onde você habilitou o Dolby Atmos é rotulado como áudio espacial, o que pode sugerir que o Logic está usando o mecanismo de áudio espacial da Apple. No entanto, não é esse o caso. No Logic, áudio espacial é apenas outra palavra para áudio imersivo ou áudio 3D. Então, qual é a resposta nessas circunstâncias? Resposta é 4. Sim, você pode querer mixar Dolby Atmos no modo binaural para seu público-alvo, mas é melhor verificar como soa por meio do mecanismo de áudio espacial da Apple. 5. HRTF personalizado. Este último aspecto pode ser o mais importante. Tem a ver com HRTF, aquela misteriosa função de transferência relacionada à cabeça que torna o binaural áudio uma experiência sonora tridimensional envolvente e convincente. Ou não é? O problema é que os algoritmos usados em várias aplicações para renderização binaural, incluindo o Dolby Atmos, são baseados em HRTFs padronizados. Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas experimentam um som tridimensional realista com fones de ouvido, enquanto outras acham a experiência nada convincente. Depende se o tamanho e o formato das cabeças e orelhas das pessoas estão próximos das dimensões usadas como modelo para o renderizador binaural. A única maneira de proporcionar uma verdadeira experiência 3D é usando HRTFs personalizados. Isso significa que a cabeça e os ouvidos de uma pessoa são medidos e que os dados, já um padrão AS como um arquivo SOFA, precisam ser usados pelo renderizador binaural quando essa pessoa escuta pelos fones de ouvido. Muitas pesquisas estão sendo feitas no momento por grandes empresas e, embora possa levar anos para implementação em massa, espero que isso seja uma opção para a produção de áudio mais cedo ou mais tarde. Se um engenheiro de mixagem pudesse carregar seu arquivo HRTF personalizado no Renderer, colocar um sinal com o panner em qualquer lugar no espaço 3D resultaria em uma localização precisa ouvir pelos fones de ouvido. Seu cérebro não saberia a diferença. Nesse caso, o renderizador binaural seria mais preciso do que tocar em alto-falantes dedicados. Portanto, a resposta para resposta 5. Você definitivamente poderia misturar Dolby Atmos com fones de ouvido se tivesse a opção de utilizar seu HRTF personalizado no renderizador binaural. Espero que as informações deste artigo sejam úteis. Se você pensa em começar a mixar no Dolby Atmos ou quer saber mais e mergulhar mais fundo, lancei o primeiro livro abrangente do Atmos, Mixing in Dolby Atmos, ou It Works. Em 284 páginas, aborda o software Dolby Atmos Render V3.7, em grande detalhe, mas também fornece muitas informações sobre o ecossistema Dolby Atmos, mecanismos de entrega, todos os vários formatos de arquivo e novos fluxos de trabalho para mixagem e masterização em Dolby Atmos. Tudo isso com muitos diagramas de fluxo de sinal e gráficos exclusivos. Em meu outro lançamento de livro, Logic Pro,
O que há de novo no 10.7? Eu explico a nova integração Dolby Atmos no Logic Pro com diagramas de fluxo de sinal que mostram como o renderer Dolby Atmos é integrado.